Convidamos agora ao palco Edson Cater, diretor de engenharia da RFM, construtora de São Paulo, para falar sobre estrutura metálica, um desafio, uma oportunidade. Com vocês, senhor Edson Cater. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, me apresentando rapidamente, o tempo é curto. Meu nome é Edson Cater, sou hoje um dos diretores da RFM, construtora de São Paulo. É uma construtora mais focada na construção dos imóveis prediais e residenciais de alto e altíssimo padrão. Então, por consequência, isso já é um desafio em termos de como aplicar uma industrialização da construção por conta desse tipo de produto, que ainda tem um tipo de cliente que ainda está muito menos, está mais resistente às montagens, às juntas ou coisas parecidas, né? Ele ainda quer bater na parede, ouvir o barulho da parede, aquela coisa toda. E aí, eu queria agradecer o convite do Sinduscon Novo Hamburgo, na pessoa da Annelise, que por provocação da Gerdau, pensaram em a gente poder trazer algum dado novo, mais recente, de algum produto novo da Gerdau. A gente está numa primeira tentativa, fizemos uma primeira tentativa de um uso, a gente vai falar depois, talvez, no bate-papo, na mesa redonda, e eu fiquei pensando um pouco no que apresentar. Como falou Gerdau, eu nos últimos 15 anos eu me aproximei muito da Gerdau e da Câmara Brasileira da Construção em Aço, para justamente, no momento, eu estava morando no Rio de Janeiro, naquele período, eu acabei optando por trazer um case da época que eu estava na Odebrecht Realizações, que eu achei que tem um pouco mais a ver, até para fazer um contraponto, que vamos falar de muitas novidades, mas eu vou falar de um caso de um passado recente, mas que ele é um tema ainda muito atual, que é a dificuldade da mão de obra e a necessidade da industrialização. Então vamos lá. A gente no Rio de Janeiro, era na época da COP e das Olimpíadas, vocês imaginam o desafio que era? Eu respondia pelos contratos de construção da Odebrecht na região do Porto Maravilha. Existia uma outra unidade de negócio muito forte que vocês todos conhecem, que é a Vila dos Atletas, lá mais para a Zona Sul. E eu tinha o desafio de, para atender Copa e Olimpíada, entregar 3 empreendimentos, que era um hotel Holiday Inn, que chegou a ficar pronto para a Olimpíada, mas não foi utilizado, infelizmente. O edifício sede da Odebrecht, que também ficou pronto, mas a Odebrecht não chegou a utilizar, porque naquele momento que ela ficou pronta, ela já estava se desfazendo, então foi um prédio comercializado. Mas principalmente o Porto Atlântico Leste e Oeste, que eu vou apresentar o caso do Porto Atlântico Leste aqui para vocês. Era um empreendimento múltiplo uso, de 110 mil metros quadrados, com uma torre comercial corporativa, um bloco com duas tipologias de hotel, um bloco de salas comerciais, lojas e 4 subsolos. Nós tínhamos um prazo muito exíguo para fazer isso, e naquele momento o Rio de Janeiro, aí só um resumo de novo do empreendimento, né? Então, era um empreendimento da ordem de 350 milhões na ocasião, só o custo da construção, 110 mil metros. E a gente tinha, no Rio de Janeiro, isso aqui é muito envolvendo as circunstâncias do Rio de Janeiro naquela ocasião. Estava todo mundo querendo fazer obra lá. Então, vocês imaginam a dificuldade que era para competir com a cadeia produtiva, a cadeia de fornecedores, com as demandas de legalização. Mas tinha um item importante, que era a questão da escassez da mão de obra. Nesse mesmo momento no Rio, nós estávamos passando por um momento ali de empreiteiras quebrando, como está acontecendo agora mais ainda, mas naquele momento, nós vamos falar disso, mas naquele momento já era muito desafiador. Como é que a gente vai assumir um compromisso de entregar para a municipalidade do Rio de Janeiro uns empreendimentos tão grandes, sem correr o risco de não entregá-los, né? Então tinha uma série de outras coisas, Copa, Olimpíada, falta de mão de obra. Eles deram um prazo muito... Quando fala março de 16, na verdade, o Rio de Janeiro, ele deu um desafio para todos os empreendedores, que todos os empreendimentos para atender a Olimpíada tinham que estar prontos até dezembro de 2015, para justamente não correr o risco de não estar pronto para a Olimpíada na metade de 2016. E funcionou bem. Aí a gente ficou pensando, né? Como é que nós vamos fazer para poder vencer esse desafio? E começou a vir as ideias de tentar fugir do sistema artesanal de construção
e começar a pensar na industrialização, na construção off-site, que agora o pessoal gosta de falar off-site, não existia, mas era construir antes. Então, a gente começou a pensar em tudo isso. O empreendimento ele não foi concebido para ser em estrutura metálica, eu vou mostrar para vocês que isso só aumentou o desafio. Então, tinha umas outras problemas de muita rotatividade de mão de obra, né? E por que da pré-fabricação? Por causa das vantagens óbvias, né? Que era a questão de melhor prazo, maior controle de custo, maior controle da assertividade geométrica. Qualquer construção industrializada, você tem muito menos risco do que um convencional, que a gente chama de mão de obra, construção molhada, né? Estrutura, alvenaria e tal. Redução de resíduos, e a gente precisou vender esse peixe até internamente, na própria Odebrecht como para a própria municipalidade, né? E tinha algumas desvantagens que a gente acreditava, por exemplo, custo maior. Nem sempre, porque na verdade a industrialização para nós, mais do que o desafio de ganhar tempo, era não perder tempo, era não atrasar. Quando a gente falava, vamos reduzir o prazo da obra em 3 meses, mentira. A ideia era como não deixar com que ele atrasasse mais do que o prazo que estava contratual, porque já era um desafio grande. Tem um problema que quando você faz uma construção industrializada, você antecipa o desembolso do dinheiro, né? Não é que nem numa construção convencional, você paga uma estrutura metálica antes, uma série de coisas. Enfim, vamos para frente. E aí a gente começou a pensar também nas características do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, praticamente, você cava um palmo, já tem água. A obra era ali na região portuária, era no nível do mar, era uma região que é um aterro, então você tinha água a 1 metro abaixo da escavação. E como é que a gente ia fazer para fazer um empreendimento desse tamanho numa área de aterro na beira do mar, sem correr o risco? O Rio de Janeiro tem muito aquele medo da água, entra por tudo que é lado. Então, parede de diafragma, laje de subpressão. E quando a gente foi para o Rio, a gente percebeu que o Rio estava sensivelmente defasado em termos de tecnologia da construção e também de gestão da construção. Mas técnica de construção, eles ainda estavam trabalhando com uma forma de trabalho de muitos anos, sem dar a oportunidade de inovar, né? Eu estava fazendo um MBA na FGV e quando eu mostrei para o meu orientador que nós estávamos fazendo um detalhe que eu vou mostrar para vocês de uma mudança sensível na fundação e na contenção, ele duvidou, ele foi lá na obra, ele não acreditava que a gente ia ter coragem de fazer uma solução nova, dizendo que a gente ia ter problema. No fim, me convidou depois para ir dar aula lá na FGV. As paredes diafragma, né? Deixa eu só voltar um aqui. Vocês estão vendo que é o uso da hidrofresa, que é um equipamento que faz com que a parede diafragma entre na rocha. A gente tinha uma camada de granito exatamente a 4 subsolos abaixo, deixava de ser um material de aterro e era um granito. É típico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro inteiro tem isso numa camada profunda, uma espécie de um gneiss. O pessoal chama de cebola, é um granito em camadas, mas com uma baita de uma resistência à compressão. Mas para penetrar a parede diafragma e não deixar a água entrar na beira do mar, pressão altíssima, a gente optou por usar a hidrofesa, que é fazer a parede diafragma entrar dentro da rocha e não simplesmente encostar na rocha. Então, estava aqui como é que era o sistema, né? A parede diafragma entrando na rocha e algumas linhas de tirantes a cada pavimento. E aqui a diferença, né? Isso aqui é o que se fazia lá. Tinha, não vou citar nomes, mas tinha uma incorporadora e construtora super conhecida lá no Rio que pouco tempo antes havia entregue um empreendimento enorme ali na região portuária com um sistema de parede diafragma que ela simplesmente encostava na rocha. Você pega uma superfície que é totalmente irregular e entra com uma lamela encostando, você vai ter uma série de entradas de água fora a junção entre as lamelas. E no caso da hidrofresa, a gente conseguiu entrar 2 metros com aquele equipamento dentro da rocha. Então está aqui, a gente começava a cavar a parede de diafragma com esse equipamento, com esses pinos diamantados. Quando terminava a lamela, você perdia tudo, tinha que trocar todos os pinos de diamante, mas era um objetivo da gente, era realmente fazer isso, dar um jeito da parede entrar. E começamos a pensar em outras coisas. Aqui já depois eu vou mostrar uma sequência cronológica de fotos, mas o que mais que a gente precisava inventar? O tal do banheiro pronto, que por incrível que pareça, ainda tem muito pouca gente que faz banheiro pronto. Várias empresas quebraram.
ainda tem algumas, essa que nos atendeu era de Goiânia, ela ainda está viva, por incrível que pareça, mas a gente acabou sendo até meio modesto, porque a gente, ainda na dúvida, acabou optando pelos banheiros prontos só no prédio de hotel, que eram os banheiros menores, e deixamos de aproveitar a oportunidade de, mesmo no prédio corporativo, os banheiros do core central, já existia a possibilidade de fazer banheiro pronto vindo por carreta, a gente ficou com um pouco de medo, era um custo mais alto. Me arrependi, deveríamos ter feito esses banheiros também com a empresa de Goiânia, mas ajudou. Então você vê, você tem uma laje, você solta toda a instalação, solta o banheiro pronto, e dali a pouco você está com o andar pronto. As fachadas unitizadas, também para ganhar tempo, não ficar montando esquadria na obra, né? Levar os painéis unitizados prontos e ir montando na estrutura metálica. Está aqui o equipamento que o pessoal usava, a aranha, né? Era muito rápido. Era muito rápido, vocês vão ver depois na sequência cronológica de fotos. Os vidros Low-E, que o empreendimento tinha LEED, e o pressuposto básico do LEED, você nem busca o LEED se já não tiver uma economia de energia sensível. Ele é o primeiro princípio, a economia de energia. Então, para poder ter muito menos uso da climatização, todos os vidros de alto desempenho. Frenagem regenerativa nos elevadores. Essas coisas que eu estou mostrando para vocês não são mais novidade nenhuma. E mesmo na época já não era uma novidade, estavam começando a ficar mais acessíveis. Mas a frenagem regenerativa, você recuperar a energia do freio do elevador para botar para dentro e utilizar, que nem o pessoal hoje usa no sistema da Fórmula 1, né? Mas os elevadores já usam há muito tempo. E aí, um fator interessante, a obra foi feita na costa do rio, que foi um lugar de aterro de 300 anos atrás. E a gente já sabia pelo IFAM que a gente tinha um sério risco de encontrar arqueologia na hora de escavar. Encontramos pra caramba. Encontramos um monte de âncoras, correntes, bala de canhão, fundos de barcos, é uma coisa louca. E isso vocês devem ter acompanhado na época da Olimpíada, quando o VLT estava sendo feito lá na Avenida Rio Branco, parava tudo, a obra para quando você encontra arqueologia. Como é que a gente ia fazer para poder não deixar a obra atrasar? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, a gente chama de mortona, é onde o pessoal criava uma estrutura para encostar os navios. Então, por exemplo, a costa era aqui. Isso aqui foi tudo aterrado. Então, isso aqui era aquela estrutura de apoio para lançar os barcos na costa. E eles usavam a costa para desovar os barcos antigos. Então, por que a gente encontrou muita coisa lá? Porque o que eles faziam quando a embarcação não ia ser mais utilizada? Afundava ela. Então, você encontrava depois a embarcação afundada lá na hora de escavar. E aí a gente também teve que usar uma criatividade. A gente trouxe uma tecnologia que, ao invés de ter o arqueólogo desenhando para tudo, ele começa a desenhar, fotografar, a gente implantou um sistema com scanner 3D, vou mostrar uma foto para vocês, era um aparelho com scanner 3D georreferenciado, ele fazia a imagem, a gente abria a arqueologia, o aparelho fazia uma imagem em 3D georreferenciado, latitude, longitude, de tal forma que todo o sistema poderia ser desmontado e remontado em algum outro lugar, caso o IFAM assim exigisse, né? Tá aqui, tá vendo? A estação. Então, teve casos que o arqueólogo, esse aqui era um arqueólogo do IFAM, ele ficava acompanhando lá, a gente começou a dar uma aflição, falar, não dá, não vamos poder esperar. E trouxemos a tecnologia do scanner 3D. Então, vocês veem os restos aqui tudo isso aqui era vestígio arqueológico que estava dentro da Terra. E aí a gente até teve a oportunidade de criamos com o IFAM, a gente inverteu. Ao invés de brigar com o IFAM, nós ganhamos o IFAM. A gente foi lá e propôs, escuta, e se eu transformar minha obra num ponto de visitação? E aí a gente fez montou lá com uma âncora, uma bala de canhão e tal, e aqui fizemos uma estação de visita contando toda a história de séculos atrás no Rio de Janeiro, e durante a obra a gente promoveu eventos com a comunidade. A gente chamava a comunidade para apresentar os vestígios todos que a gente tinha descoberto e ganhamos o IFAM e conseguimos ganhar o tempo que a gente precisava. Então, para vocês terem uma ideia, aqui era um estudo estimado, né, que a gente fez, que eu poderia demorar quase 8 meses para poder fazer toda a documentação dos vestígios, e a gente caiu pela metade. Então, isso foi fundamental para poder não deixar a obra
atrasar mais, né? Porque eu falei para você, a gente não ia ganhar, a gente não podia deixar atrasar. E aí a gente também começou a pensar no caso da estrutura, porque eu estava vendo aqui o pessoal comentando, o Felipe, por exemplo, da Cassol vai conversar, esses empreendimentos novos que nós temos que mudar radicalmente, o momento hoje é enorme da demanda de industrializar. Nós estamos num momento muito pior do que há 10 anos atrás com a escassez de mão de obra. Lá em São Paulo está uma coisa incrível, a gente não consegue mais encontrar os empreiteiros de mão de obra civil. Idade média do trabalhador aumentando, e se a gente passou anos falando que precisava industrializar, agora é a hora, não tem mais jeito. A gente tem todos os motivos para adiar, mas agora não tem mais jeito. Então a gente pensou na época, estava pensando em laje alveolar, laje plana, protendida e tal, e acabamos falando, não, vamos radicalizar, vamos para a metálica. Só que aí a metálica também tem custos, sobrecustos e economias. Então, para não entrar muito no detalhe, a gente fez uma conta forçada para tentar se convencer que tínhamos que partir para a industrialização e descobrimos que a gente ia gastar alguma coisa da ordem de 6 milhões a mais para fazer a estrutura. E a gente falou, cara, um empreendimento de 350 milhões, eu vou correr o risco, então a gente apostou forte na metálica. E também uma outra coisa muito bacana, o Holiday Inn, que era o outro que eu fiz, ele tinha muito sistema tradicional que vocês veem a maioria dos prédios, que é a estrutura metálica depois revestida de concreto. Eu acho o fim do mundo isso, mas a gente não teve como fazer nesse prédio Holiday Inn por causa da arquitetura. A gente acabou optando aqui pela estrutura metálica preenchida de concreto. Então a gente fazia a estrutura metálica e preenchia de concreto. A forma, vocês imaginam, né? Olha se isso aqui faz sentido, ficar fazendo forma de madeira para envelopar um pilar metálico de concreto. Fora que você perde todo o ganho que você teve de geometria. As formas trepantes para fazer os núcleos, porque a estrutura era uma estrutura mista, com núcleo de concreto e todo depois metálica. O steel deck, que entre um monte de vantagens, tem a vantagem de você não ter os escoramentos de forma embaixo. Você já consegue trabalhar no dia seguinte da concretagem, você está trabalhando embaixo do steel deck. E aqui é uma sequência que a gente mostrava o núcleo indo na frente, aí vinha os arranques de metálica, o núcleo sempre indo na frente, os arranques eram de 3 e 3 andares. Aí concretava. Então ia o núcleo na frente, metálica em roxo atrás e as concretagens em cinza atrás. Então esse aqui é o exemplo do prédio corporativo, que a gente em 9 meses terminou a estrutura. Jamais em concreto convencional a gente ia conseguir fazer em 9 meses. Aqui uma sequência de fotos para vocês verem. Olha isso aqui, ó, março de 2014. Eu não tirei nem o logotipo do Odebrecht aí. Março de 2014, a parede de diafragma feita. Aqui, rocha. Encontramos a rocha. Isso aqui já eram sapatas. O Rio de Janeiro, o projeto original era uma laje de subpressão da minha altura. Mas por que laje de subpressão? Ah, porque vai ter a subpressão da água. Eu falei, mas se eu vou fazer hidrofrese e vou entrar com a máquina, com a parede de diafragma na rocha, e é um granito, não vai ter água. Vai ter uma água percolada, não vai ter pressão. E esse foi um dos itens que assustou a turma. Eles adoram laje de subpressão lá no Rio de Janeiro, porque morrem de medo da água. E a gente mostrou que não, porque eu não tinha água. Essa água que era aqui era água que percolava pela rocha, não é pressão. E mudamos tudo para sapata direta. Foi uma economia gigantesca. Março de 14, eu começando a fazer os núcleos de concreto. Vão acompanhando. Núcleo de concreto subindo, abril de 14. Junho de 14, começamos com a metálica. Tá vendo? Todo o tubo preenchido de concreto. Agosto de 14, núcleo lá na frente. Os núcleos geralmente eram projetados para poder serem feitos por completo. Ele não dependia da metálica para se sustentar. Ele poderia ser concretado inteiro, mesmo que a metálica não acompanhasse. Outubro de 14, esse aqui era o núcleo do prédio comercial. Ali eram os núcleos do prédio de hotel, que eram 2 hotéis. Dezembro de 14, o prédio comercial, das salas comerciais, a estrutura indo atrás do núcleo, muito rápido. O steel deck, a cada 3 andares a gente fazia o steel deck mais alto, depois descia. As fachadas unitizadas, em janeiro de 2015, eu mostrei para vocês, março de 14. Nós estávamos saindo com a estrutura em março de 14, isso aqui já era janeiro de 2015. Olha o estado da construção. Uma vista ampla da periferia, que teve muito impacto da arqueologia. Em abril de 2015, os banheiros todos prontos, colocados, e as fachadas andando muito bem.
Aqui uma foto aérea para vocês verem o tamanho do empreendimento, era muito grande, desafiador ali na região portuária. Maio de 15, praticamente um ano e 3 meses depois do início do núcleo de concreto. E em julho de 2015, a obra estava pronta. Os hotéis, a parte de circulação, IBIS, núcleo. Foi uma coisa muito bacana, se não tivesse sido feita a industrialização. Aqui uma redução da mão de obra, que foi até modesto. A gente chegou numa média do pico de 1.100 para 800. Se eu tivesse acreditado mais ainda nos banheiros prontos, dos prédios corporativos e tudo mais, a gente poderia ter ganho mais diminuído. Vantagens que eu coloquei, já estão me pedindo, acabou o tempo. Vantagens que a gente deixa para o cliente final depois, as reformas, as movimentações, as detecções de possíveis patologias. Aqui aquela mudança de paradigma, né, que é o uso do BIM, a pré-fabricação ela exige um caminho contrário. Você tem que investir demais no projeto para poder fazer a pré-fabricação e depois entra na obra arregaçando, montando. Ao contrário do convencional, que você fica descobrindo as coisas ao longo do tempo. O BIM era uma coisa ainda começando, a gente investia muito nessa questão de exagerar no número de furações, para ter muita flexibilidade depois na hora de passar as instalações. Os núcleos, que a gente também percebeu que era muito importante, o núcleo, quanto mais geométrico e simples, melhor, porque os núcleos a gente tinha uns núcleos de concreto em forma de J, em forma de E, o caramba, que deu muito trabalho, eles inclusive se movimentavam um pouco. Quando era nesse sistema, era muito mais tranquilo de fazer. Aqui. Esse aqui era no Holiday Inn, no prédio ao lado. Era muito mais fácil, você subia com esse núcleo com uma forma trepante e depois vinha com a estrutura. Aqui era o núcleo do prédio do comercial, que era um desenho maluco, porque o prédio não foi concebido para ser metálico. Isso é a essência, tá? Tem que nascer e ser projetado com um sistema industrializado. Algumas dificuldades para deixar os single plates, as arranques no núcleo. Esse era um trabalho artesanal. A mudança do projeto de estrutura para metálica, o prédio se apoiava na cortina, então eu não consegui fugir de algumas coisas artesanais, como fazer pilares junto à cortina. Os consoles não vou nem falar, a gente errou feio. Ao invés de a gente fazer um sistema de vigas metálicas afixados na parede de diafragma, que a gente achou que ia ser caro, falou, não, vamos fazer os consoles tudo em concreto, um por um. Foi um andaime, demorou pra caramba e tal, quer dizer, não saiu mais barato, na verdade. O uso das gruas, que a gente também começou pensando em 3 gruas, mas depois nós vimos que precisava de uma 4ª, senão a produtividade não ia funcionar. Então é isso, não deu muito tempo aí, mas é só para apresentar o case para vocês aí, depois a gente pode conversar um pouco mais. Obrigado, né? Tá. Obrigada, seu Edson. Cáter,